Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, trazendo notícias muito importantes de última hora e também abordando situações muito interessantes, novidades muito interessantes neste começo de domingão, que antes de mais nada eu desejo que seja ótimo para você e certamente será. Assim como sempre é para mim. Isso porque eu quero aqui fazer esse parênteses, agradecendo a todos vocês por mandarem sempre mensagens às sextas-feiras, nos sábados, para que eu tenha um ótimo final de semana. E eu sempre tenho, porque eu estou sempre pensando em conversar com vocês. Isso é muito gratificante, isso é muito bacana. Isso traz muitas coisas positivas, muitas energias positivas, e ter vindo aqui para o portal me possibilitou criar uma rede grande de amigos, de pessoas nas redes sociais, de você aqui, de pessoas que estão sempre comigo aqui no portal. Aliás, tem um abaixo-assinado que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal, um abaixo-assinado em que você vai colocar o seu e-mail e o seu telefone. E isso me possibilita que eu entre em contato com você ao longo desse período que nós vamos ter pela frente. Se você ainda não assinou, assine ali, você vai ter um contato direto aqui comigo, porque muitas coisas que nós falaremos daqui para frente, daqui a pouco entra em período eleitoral, a gente não vai poder falar diretamente aqui nesse nosso espaço. Mas eu tendo aqui o contato com você direto, olha, é só colocar ali o link que eu tenho certeza que você vai receber muito material interessante. A gente vai interagir com muitas pessoas em várias partes do Brasil. A gente vai ajudar na campanha de Lula. Ele ainda é pré-candidato, mas nós sabemos que ele será candidato. Então, essa será uma eleição fundamental aqui no nosso país. E, para além dos nossos encontros que eu tenho aqui com vocês todos os dias, é importante a gente ter armas nas mãos, né? A gente se movimentar concretamente nesse cenário. É por isso que agora, nesse ano aí, eu estou me colocando nessa batalha, tá bom? Se você chegou agora, não se esqueça de colocar também seu comentário, compartilhar os nossos vídeos, dar o seu joinha e se inscrever no clube de membros e no nosso canal de cortes. Como eu disse para vocês, está no primeiro comentário ali, tá bom? Então, está colocada a situação. Agora vamos aqui para os temas de hoje, né? Primeiro, os jornais aqui no Brasil, eles deram já uma certa diminuída nesse escândalo envolvendo o Flávio Rachadinha. Mas os editoriais, eles estão sendo unânimes em afirmar que nós estamos ali diante de um mentiroso, de um filhote de estelionatário, que estelionatário político também é, como são muitas pessoas que estão ao seu redor. Eles estão tentando agora, porque ainda não houve uma pesquisa medindo essa catástrofe contra o bolsonarismo, eles estão tentando uma contenção. Então, um aqui dá uma declaração aqui, dá outra ali, mas há um constrangimento geral. Todos eles estão colocando ali suas mãos no fogo porque também não tem muitas alternativas. Mas virão mais fatos sobre isso. Hoje, às 18 horas, eu vou fazer uma live aqui no nosso portal, que, como eu tenho sublinhado aqui, vou trazer mais novidades e meandros de como opera o clã Bolsonaro sobre a questão financeira envolvendo esse filme, que seria um filme para homenagear o papai. Mas será que é só isso? Será que tem caixa 2 nessa história? Será que tem gente ganhando grana com isso? E o Flávio Bolsonaro, que disse que assinou o tal contrato, que a gente não viu, é um contrato sem nenhum tipo de contrapartida financeira? Ou o malandro vai levar uma graninha, ou o clã levará uma graninha no final? Se isso vier à tona, é possível a gente fazer alguma coisa juridicamente para bloquear essa grana da arrecadação aqui no Brasil? Porque muita gente não está pensando nisso, mas nós aqui estamos com foco em cima dessa história. Então eles podem ter surpresas muito desagradáveis ao longo dessa história aí, né? Mas isso eu vou conversar mais tarde com o nosso convidado, o ex-deputado Julian Lemos, que tem muitas informações aqui para ajudar a gente a ilustrar o que está acontecendo. Então os jornais estão assim, a Folha de São Paulo fala da guerra do Irã, o Estado de São Paulo fala de Beth e o Jornal Globo falando das novas omissões e a prisão do pai de Daniel Vorcaro pode acarretar uma nova delação. Essas são situações que estão sendo postas aí que podem trazer novidades em relação ao Flávio Rachadinha e o clã Bolsonaro. Ontem, aliás, esse final de semana, o Flávio Bolsonaro, né, já tinha encontro marcado, ele foi lá na candidatura, lançar a candidatura do Derrite ao Senado. O Derrite, que é essa figura da bancada da bala, que conspurcou, né, adulterou completamente o projeto do governo para combater as facções, combater o crime, combater betes. Ele fez uma série de implantações de jabutis ali que descaracterizaram muito o combate ao crime e todo mundo percebeu que, a rigor, eles estavam a favor do crime quando o Derrite fez o que fez. Bom,
Mas aí saiu. Derrite sai em defesa de Flávio. Acharam que tinha uma bomba atômica. Ué, não é bomba atômica um político mentiroso, não? Um político, um candidato a presidente da República, mentir descaradamente? Eu já conversei com vocês sobre, do ponto de vista religioso, porque o Flávio Bolsonaro ficou citando Bíblia, né? Mas é o seguinte, ele não conhece Bíblia. E mais do que isso, né? Ele não conhece e não respeita. Ele não segue o mandamento bíblico, porque a mentira é um dos principais comportamentos repudiados em toda a Bíblia, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento e até num futuro testamento, se um dia pudesse surgir isso, né? Mas a criatura mente descaradamente. Eu queria saber o seguinte, me ocorreu aqui assim, uma situação muito estapafúrdia, mas é para você conversar com o seu amigo que é bolsonarista e que é de direita e se diz religioso, do que essa pessoa pensa sobre a mentira. Porque, imagina o seguinte, o Flávio Bolsonaro, a esposa de Flávio Bolsonaro, tendo um caso extraconjugal com alguém. Uma pessoa radical, vamos botar o ministro Alexandre de Moraes. Né? A cena já é a cena surreal, né? Mas, enfim, essa gente também opera no mundo do surrealismo. E aí é o seguinte, há cenas que mostram que o casal se encontrou, a Moraes e a esposa de Flávio. E o Flávio recebe essa informação, que tem alguma coisa envolvendo a sua esposa e o ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando ele aborda a companheira, ela diz, não, isso é mentira, e depois as imagens aparecem, ou as gravações aparecem. Qual seria o comportamento de Flávio Bolsonaro? E da esposa, ela diria, olha, isso aí não é bem uma mentira, eu menti porque era um contrato de confidencialidade entre eu e o Xandão. Gente, eu estou, claro, colocando essa situação porque é o que nós, interiormente, nós observamos, ou seja, a disfarçatez, o político vigarista e mentiroso, tentando transmutar a situação e colocar a culpa em outra situação. É como o caso, a criatura infiel, chegar, não, mas a culpa é sua, é você que é o infiel. Enfim, fica uma coisa totalmente esquizofrênica, né? Bom, mas nessa esquizofrenia, o prefeito de São Paulo, ontem, nesse evento, ele cometeu um ato falho muito grotesco, porque ele falou que teve um livramento por não ter conhecido o Vorcaro. Ué, mas o Flávio Bolsonaro estava pedindo dinheiro para o Vorcaro. Vamos acompanhar aqui mais uma desfaçatez de um bolsonarista? Vamos lá. Por isso que eu te falei que eu tive um livramento, né? Eu poderia eventualmente ter tido algum contato com esse cara, obviamente sem nenhuma relação comercial ou ilícita, mas até isso Deus me ajudou. Nunca sequer perto eu cheguei, nunca sequer troquei um telefonema ou uma mensagem. O Flávio, quando aconteceu dele pedir o patrocínio para o filme do pai dele, estou te repetindo o que ele falou, né? Porque também não sou advogado dele, mas repetindo aqui o que ele falou e o que eu acredito, que eu confio, eu acredito no Flávio, de que foi pedir um patrocínio, como o Porcaro havia patrocinado o filme do Lula. Gente, então, muito... Olha, esse prefeito de São Paulo, prefeito, o senhor é muito canalha, né? Vamos falar a verdade aqui. Porque o senhor partir dessa mentira de que Vorcaro patrocinou o filme de Lula, teve um filme de Lula em 2010, o Vorcaro tinha 23, 24 anos, não tinha banco, o Vorcaro não era ninguém, então ele não patrocinou, isso é uma mentira completa. Mas aí, enfim, o que a gente pode esperar do universo dos mentirosos, né? Ontem eu mostrei para vocês alguns versículos bíblicos e outras pessoas me mandaram outros tantos. Mas na extrema-direita tem coisas aqui muito curiosas mostrando que a mentira não é um patrimônio específico do clã Bolsonaro, é do bolsonarismo de um modo em geral. E teve uma criatura que foi desmascarada agora numa situação muito cabeluda, né? Eu acompanhando o povo da extrema-direita e da direita, os que não são bolsonaristas, por incrível que pareça, não engoliram essa história. E um deles é o Nando Moura, que tem um canal de direita, né? Que foi bolsonarista, mas hoje ele é extremamente crítico. Ele fez a seguinte publicação. O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, não é sobre isso. Alguns momentos depois, toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Pelo amor de Deus, obrigado. Jornalistas, bom trabalho, militante. Obrigado. mas quem poderia imaginar algo assim, não é mesmo, Wilquinho? Wilquinho,
Será que agora o mamacote vai correr, pegar uma cadeirinha em um fundo preto para gravar um vídeo? Não, porque não é o filho do Lula, não é verdade? Aí, Parece gente, até o Gutinho Zacarias. ele fala desse Guto Zacarias aqui, que eu não tinha a menor ideia de quem é, e eu descobri que é um deputado estadual do PL, né, que foi flagrado também na situação muito complicada, né? Um áudio dele pedindo para que a namorada interrompesse a gravidez, ele dizendo que era mentira, e ele pulou, né? Me respeite a mim e a minha família, seu isso, xingando o Nando Moura aqui, né? Instantes vai sair um vídeo meu com a minha ex-namorada, mãe da minha filha, desmentindo tudo. Espero que você seja homem de me dar a mesma visibilidade que me deu numa denúncia no seu Diário do Centro do Mundo. Aí o que acontece? Aí aparece o áudio, mostrando que o cara fez exatamente aquilo que tinha mentido, que tinha negado que tinha feito. E aí depois ele vem 3 horas depois e escreve: reconheço o erro. O áudio é real. Eu me arrependo profundamente e já pedi desculpas. Mas existe uma grande diferença. E aí vem com a sua milonga toda. Então, gente, é difícil generalizar, mas hoje, gente canalha, né? Se você não sabe que a figura, eu não sabia, é esse cidadão aqui, ó, que vai sair candidato à reeleição. Faz o discurso contra aborto, né, e tal, mas nas internas das suas vidas privadas, eles têm esses comportamentos. O pastor Silas Malalúcifer, né? Porque a gente vai ter que falar assim, né? Ele não está entrando, você sabe de quem que eu estou falando, né? Pastor Silas Malalúcifer, porque ele não é representante de Deus porcaria nenhuma, né? Onde ele coloca a mão é só desgraça que acontece. É a gralha infernal com aquela voz dele. Ele está dizendo que não vamos fazer pré-julgamento. Olha só, não deu para perceber que ele mentiu? As cenas o senhor não viu ou está fingindo que não viu? Eu falei com vocês sobre vários versículos bíblicos, né? Para você compartilhar com aquele seu amigo evangélico que ainda é bolsonarista. O João 8,44, que diz que vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira, associando a mentira a coisas do diabo. Depois teve outros provérbios aqui, ó, Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Tudo eu comentei com vocês ontem. O João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí me mandaram mais hoje, né? Eu não sou um profundo conhecedor de Bíblia, mas, enfim, eu já li de vez em quando, eu dou uma lidinha para dar uma pesquisada em coisas muito importantes que tem lá, que ajudam a gente a refletir sobre muitas coisas, né? O Salmo 101, a partir do 7 e adiante, 7, 8, diz o seguinte: quem pratica a fraude não habitará o meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Tem gente que traduz isso como não habitará a minha casa, né? Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. E tem mais. No Provérbios 6,16, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse aí se encaixa perfeitamente na figura do senhor Flávio Rachadinha, né? E para finalizar aqui nosso encontro de hoje, antes da nossa live às 18 horas, tem aqui uma fala do pastor Caio Fábio, muito legal num podcast, onde ele fala o que o governo Lula deveria fazer para chegar nesses evangélicos, nesses corações evangélicos que ainda não foram sequestrados por esses mentirosos, ou seja, pelos diabos, pelos Silas Malalúcifer, que existem em vários campos da religião, infelizmente. E ele diz o seguinte: mas como seria a melhor estratégia? Uma epidemia, pastor. Seria a melhor estratégia. Foi o que eu já falei ao Lula, já falei a vários ministros, enfim. Não é um assunto que eu esteja mencionando aqui pela primeira vez, mas perguntado, o que a gente pode fazer? Eu digo, esqueçam essa coisa de tentar cooptar pastor, porque senão vocês vão cair em desgraça em relação até ao público que respeita vocês. Não tentem cooptar como os demais fazem.
penetrem socialmente falando nas camadas que realmente precisam de ajuda. Mas hoje nenhuma das duas coisas é feita, né? O governo nem tem estratégia de cooptação, se tem, está falhando, e também não tem estratégia de penetração, né? Olha, o ministro Wellington, muito atrasadamente, tem agora uns 7 meses, começou a tentar criar uma ponte com as igrejas evangélicas de periferia, que era uma coisa que eu venho dizendo desde que eles ganharam a eleição. Eu conversei com o Lula nos dias anteriores e logo depois eu falei, olha, uma das primeiras coisas que vocês tinham que fazer para quebrar essa mesa tenebrosa de pedra que está aí, era a entrada do governo fazendo parcerias com igrejas pobres, simples, com pastores simples que não são bispos nem donos de nada, nem pensam naquilo como negócio, ainda são pessoas puras que querem servir o próximo, o vizinho. Essas são as pessoas e elas ainda são maioria. É difícil de chegar ali, não. Mas não é não. Não é não, porque elas estão Então, tão gente, capilarizadas. eu acho interessante essa visão do Caio Fábio, mais uma vez um filósofo, né? E com essa fala aí fica a dica, né? É possível se chegar às pessoas de coração puro, aquelas que não fazem da mentira a prática do seu cotidiano. Eu fico por aqui, às 18 horas estarei de volta. Olha, abaixo assinado para a gente falar tete a tete, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu estou de volta. Tchau.